criativas! Voltei e com o primeiro passo a passo da série Costurinhas com a técnica costura francesa. Se você ainda não viu o vídeo anterior no qual eu falo o que é e como fazer a costura francesa, sugiro que você pause esse vídeo e assista o vídeo que está aparecendo aqui no card. Você vai aprender hoje a fazer um mini porta-lenços de papel. Ele é super simples de fazer, bem rapidinho e muito econômico. É uma peça ótima para você fazer de lembrancinhas, em datas comemorativas principalmente, né? E também você pode fazer para mimar suas clientes. Já imaginou você fazer uma peça e com o retalhinho que sobrou fazer um porta-lenço desse combinando? Eu tenho certeza que sua cliente vai amar e você vai surpreender ela. Vamos aos materiais? Você vai precisar de um tecido bem bonito, medindo 22 por 16, linha, alfinete ou prendedor. Você também vai precisar de um objeto para ajeitar os cantinhos. No caso, eu estou usando, como de costume, a minha agulha de tricô. E você pode usar qualquer objeto, desde que não perfure a costurinha, tá bom? Essa peça é uma peça sem forro, olha só. Por isso ela é baratinha, dá para você fazer vários, mas fica a seu critério se você quiser colocar forro nela, dá para colocar, tá? Mas eu acho que não é necessário. Para esse pape, eu escolhi uma estampinha que eu amo de paixão. Essa estampinha aqui, ela é bem viva, bem colorida. É uma estampinha da Fabricarte Tecidos. Você encontra ela lá no nosso site. O nome dessa estampinha maravilhosa é Mandala Color. E para facilitar, eu vou colocar todos os itens, todos os links dos produtos lá na descrição desse vídeo, tá bom? E vamos ao passo a passo? Eu já tenho aqui todos os passos adiantados para agilizar o vídeo, mas eu vou explicar para vocês todos os passos. Então, você vai precisar de um tecido medindo 16 de altura por 22 de comprimento. No caso, a largura aqui, né? Altura, largura. A primeira etapa é você dobrar 1 centímetro, ó. Você vai dobrar 1 centímetro para dentro e depois novamente 1 centímetro. Nós vamos fazer uma bainha nas duas pontas, nas duas laterais, tá vendo? Para facilitar, eu fiz aqui no olho, dobrei no olho. Para o acabamento ficar melhor, eu passei a ferro, por isso que ele tá certinho assim. Mas eu vou dar uma super dica para vocês. Eu fiz aqui um gabarito, olha só, medindo 1 centímetro, 2 centímetros, 3 e 4. Assim, você pode variar conforme o projeto que você vai usar. E você pode usar esse gabarito para marcar o 1 centímetro, se você tem dificuldade ainda, se você está iniciando e não consegue fazer no olho. Eu fiz aqui no olho e bateu certinho, ó. Aí, no caso, você só coloca o gabarito embaixo do tecidinho, passa ferro aqui na pontinha e ele vai ficar vincado bonitinho. Então, voltando para o passo a passo, antes de voltar para o passo a passo, note que eu estou usando um pedaço de caixa que eu tinha aqui em casa, porque essas caixas, essas embalagens têm o papelão bem durinho e é ótimo para fazer moldes e gabaritos. Voltando para o passo a passo, então você vai ter que dobrar nas duas laterais 1 centímetro 2 vezes. Então, vamos lá. Vamos dobrar 1 centímetro, mais 1 centímetro e vai ficar assim. Você pode alfinetar ou pode colocar o prendedor de costura. Eu estou colocando aqui o prendedor de costura e vai ficar assim. Dobrado, feito a bainha nas duas laterais. Agora, você vai passar uma costurinha reta nas duas laterais, lembrando sempre de dar retrocesso no início e no fim da costura. Eu já tenho o passo a passo aqui adiantado, vai ficar assim. No caso, eu usei
um ponto decorativo, mas se sua máquina não tiver, você pode usar um ponto reto normal, que vai ficar tão bonito quanto. Eu usei aqui no ponto decorativo uma linha rosinha para combinar com as cores que tem no tecidinho. Mas você pode usar uma linha branca ou uma linha neutra se preferir, tá bom? Feito as duas costurinhas nas laterais, nós vamos dobrar ao meio, certo? Pode vincar aqui um pouquinho. Você vai trazer a primeira dobra da bainha para cima da onde tá vincado. Tá conseguindo ver aqui o risco que eu vinquei? Você vai trazer essa dobrinha aqui encostada, olha só, vou fazer bem de pertinho, encostada aqui na marcação que eu fiz do meio. Depois vai trazer a outra lateral pra cima dessa primeira, vai ficar assim, ó. Então, eu encostei a pontinha aqui da bainha no meio do tecido e depois sobrepus a outra lateral em cima. Nesse momento, você pode alfinetar ou pode usar o pregador. Deixa eu ver onde eu coloquei o meu pregador aqui. Eu vou usar o pregador, tá? Mas pode usar o alfinete se você preferir, ou se você não tiver o pregador, use o alfinete. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ver aonde tá a dobrinha do meio, que no caso aqui, o meu tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver a marcação. Vou trazer pra cá, ó. Vamos lá. Trazer pra cá e vou sobrepor novamente. Vai ficar assim. Vou pôr o prendedor para mostrar para vocês. Se você quiser, pode ir no ferro e passar para assentar e ficar bem bonitinho. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai passar uma costurinha aqui nas laterais, um pé de máquina, ou melhor, você vai passar meio pé de máquina. No meu caso aqui, o meu pé de máquina tem 1 centímetro, mas meio pé de máquina vai ser a metade, meio centímetro. Eu desloco toda a minha agulha para a direita e ele já fica com meio centímetro. Se sua máquina não tiver essa função de deslocar a agulha, simplesmente marque meio centímetro aqui com uma caneta ou de tecido ou até mesmo um lápis, que aí vai ficar bem facinho para você saber. Faz um risco aqui com a régua de meio centímetro e vai para a máquina. Você vai costurar, então, nas duas laterais, meio centímetro, meio pé de máquina. O próximo passo a passo, a próxima etapa vai estar assim, ó, costuradinho. Note que eu costurei meio pé de máquina, menorzinho, para que a gente possa fazer a costura francesa e embutir essa primeira costura. Vai ficar assim, certo? Agora, nós vamos desvirar. Nós vamos desvirar a peça. Agora é o momento de usar o objeto para ajeitar os cantinhos. Para os cantinhos ficar bem bonitinho, o acabamento ficar bem bonito. Porque um acabamento bem feito é um diferencial nas suas peças e as clientes notam muito isso. Então, feito aqui o ajeitamento das pontinhas, certo? Pode passar novamente, se você preferir, para poder assentar bem o tecidinho e a próxima etapa na qual você vai passar mais uma costurinha, ele vai ficar bem ajeitado. Agora, você vai costurar um pé de máquina, no meu caso aqui é 1 centímetro, então eu vou costurar um pé de máquina para primeira costura ficar embutida. Você inicia e termina com retrocesso e faz uma costurinha com um pé de máquina. Feita a costurinha com o pé de máquina, vai ficar assim, ó. Agora é só desvirar. Opa, tem uma linha sobrando aqui. Desvirando. E tcharam! Ficou pronto o nosso mini porta-lenços de papel. Ajeita novamente os cantinhos. Se tiver linha sobrando, tira.
e vai ficar assim. Olha que fofura. Agora é só você encaixar o lencinho de papel dentro do seu mini porta-lenços de papel. Esse tamanho aqui é de 21 por 21. Pode ser que você encontre lencinho de papel de outro tamanho e aí você vai precisar aumentar o tamanho do seu mini porta-lenços de papel. Nesse caso aqui, o tamanho de 22 por 16 é o suficiente para esse tamanho de lencinho. E vai ficar assim, ó, encaixado dentro do porta-lenço, bem prático, bem fofo. O legal de fazer a costura francesa é que a costura fica embutida e o acabamento fica muito mais bonito, e isso faz toda a diferença, além de reforçar a costura e não desfiar nas lavagens da peça. Espero que vocês tenham gostado desse papo e que façam muitas versões por aí. Ah, deixa seu like e ativa seu sininho, porque logo vou trazer mais passo a passos utilizando a costura francesa. Beijocas no coração e ótimas costurinhas!